Olá, aluno, muito bem-vindo à nossa segunda aula de sistemas operacionais. Eu sou a professora Adriane Loper e hoje nós vamos trabalhar com processos e threads. O que são isso? Processos são aquelas ações que nós solicitamos ao computador. Dentre essas ações, tem que ter uma organização e o sistema operacional vai gerenciar. O que o sistema operacional faz? Ele gerencia o aspecto entre o usuário, o ser humano, e os hardwares envolvidos nessa situação. Por exemplo, quando você clica no mouse, o que acontece? Vai parar ou vai mudar a tela. O que você quer fazer? Você quer entrar na internet? Então você vai lá, aciona o botão, digita o site que você quer entrar. Isso é uma ação que está ocorrendo e desta ação dependem várias situações. Tá? Por que você pode ouvir música e entrar na internet? Isso não é possível? Sim, são várias ações acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso é tratado pelo sistema operacional com o que a gente chama de processos. Então, pensem que cada processo é uma ação. Hoje nós vamos trabalhar com uma contextualização do quê? De um sistema integrado que vai fazer o quê? Nós vamos ter que, a partir da onde está um paciente, é uma clínica, né? um sistema ali que vai agregar uma clínica, o que o sistema tem que fazer, tem que gerenciar? Onde a pessoa está ligando, qual a localização dela, ele vai ter que responder qual é o consultório, a clínica mais próxima, além de saber qual é o consultório ou a clínica e mandar o telefone desse consultório da clínica, também vai ter que fazer a verificação se o plano de saúde que você tem está adequado, aquela clínica ou aquele consultório, aquele médico vai atender você ou não. Então, nós vamos ver que são várias ações ao mesmo tempo. Isso é muito importante e tem que ser gerenciada para a pessoa que está ligando, né, não ficar esperando muito tempo, como nós não gostamos que quando você digita algo, aquele algo que você digitou não apareça rapidamente ali na tela. Então vamos ao quadro para ver a nossa contextualização. O seu desafio é gerenciar rotinas e processos. Criar, excluir e executar comandos para o processamento de dados de forma a otimizar o sistema operacional, que interage com o ERP. Então, esse chamado ERP é o planejamento de todos os recursos da empresa. E o sistema operacional vai ter sua parte importante nesse contexto da clínica que eu acabei de falar para vocês. Se você tivesse que realizar esse serviço em uma clínica médica que acabou de adquirir um módulo de sistemas integrados de gestão, que é esse chamado ERP, como realizaria essa tarefa sem afetar as múltiplas operações em andamento? Então, nesta contextualização, nós resolveremos todos esses requisitos conhecendo o quê? Sistemas operacionais. Então, aquele gerenciador de todas as tarefas também fará o gerenciamento dessas tarefas da nossa clínica. Então, vamos entender o que esse software nos permite fazer. Iniciamos agora um novo e muito interessante aprendizado. Então, aqui o que nós fizemos? Nós estamos comparando o sistema operacional que vai resolver a nossa situação problema da clínica com todos esses gerenciamentos e ele tem que dar conta de tudo isso. Você não pode fazer várias tarefas ao mesmo tempo, você não pode entrar na internet, ouvir música, você pode estar imprimindo algo, você pode repartir a tua impressora com outras pessoas lá do escritório. Tudo isso acontece ao mesmo tempo e nós temos que ter as respostas o mais rápido possível. E é isso que o nosso sistema operacional vai nos ajudar a fazer. Nós vamos entender como que ele organiza, como é que ele gerencia todas essas situações ao mesmo tempo.
Nós vamos iniciar o nosso trabalho com essas definições do que são processos. Então, vamos ao quadro para trabalhar com esses processos. Sempre que nós ligamos um sistema operacional, sempre que nós ligamos qualquer computador, ele vai chamar esse sistema operacional. Então, ele inicializa com o quê? Com o sistema operacional. O programa é carregado, o de inicialização chamado bootstrap, é executado quando o computador é ligado, ou quando você reinicia o computador, né? Esses dados estão lá armazenados na ROM. Ele vai fazer o que, esse boot? Ele vai realizar os testes de hardware, ou seja, ele vai ver se há condições daquele computador funcionar da melhor maneira possível, ou seja, se ele tem um teclado, se ele tem uma tela, tá? Para nós podermos trabalhar. O que ele faz quando liga-se um computador? Ele carrega o kernel do sistema operacional. Lembram o que é esse kernel? O núcleo, né, do sistema operacional, né, que faz todo o controle e trabalho daquelas interrupções ou não, do disco rígido para a memória principal. Então, o sistema operacional vai ser carregado para a memória principal chamada de RAM. A máquina utiliza um programa chamado BIOS, armazenado em um chip ROM. Isso é o que acontece quando nós ligamos o computador. Então, ligou o computador, quem que já começa a trabalhar? O sistema operacional. Assim sendo, o que acontece? Nós vamos, passo a passo, né, ligando, interligando e se comunicando para ver se aquele computador realmente está como nós desejamos, ou seja, está apto para o nosso trabalho. Então, agora vamos voltar para o quadro para ver mais algumas definições. System call. O que é uma system call? Para cada uma das rotinas que o sistema executará, há um mecanismo de controle de chamadas do sistema. Tá? O system call, que pode ser, tem duas formas de trabalho dele, explícito ou implícito. O system call é responsável por verificar os parâmetros da solicitação e enviar a sua respectiva resposta. Tá? Essa resposta vem com que dados? O estado do processo, no caso, pode ser concluído, ou se houve algum erro e precise retornar à pilha de processos. Nós vamos ver os estados dos processos e eu posso dizer que algum processo pode estar pronto, em espera, ou executando em espera ou pronto. Tá? Para cada serviço, existe um system call associado a cada sistema operacional. E cada sistema operacional tem o seu próprio conjunto de chamadas. Então, sempre essa system call vai organizar, vai ser o começo da organização, ok? Nós temos que gerenciar uma série de ações. Pensem que essa system call é o começo ali dessa organização toda do sistema operacional. Tá? Pensem que também tem centenas ou milhares de ações sendo executadas ao mesmo tempo, né? Ou não é ao mesmo tempo porque não temos essa possibilidade tão clara. Mas o sistema operacional tem que fazer rapidamente as ações que nós queremos, ok? Então, vamos continuar, vamos voltar ao quadro. Nós temos alguns contextos que são importantes. Nós temos o contexto chamado contexto de hardware, contexto de software e o contexto de armazenamento. Tá? Então, nós temos essa separação de contextos, né, para ver os sinais, como eles se comportam, né? Como é que o sistema operacional vai dar conta do que está acontecendo se ele não receber esses dados, né, dos processos. Então, em contexto de hardware, os dados processados ficam armazenados nos registradores. Em termos de software, a especificação dos recursos e suas limitações para que possam ser alocados nos processos. Isso é muito importante, né? Eu tenho que saber o nome, a identificação, quem é o usuário dono daquele processo, se ele tem prioridade, qual foi a data e a hora
da sua criação, tempo de processador, as cotas, né, que são os limites de recursos alocados, os privilégios, isso tudo chama-se contexto de software. E o armazenamento, né, refere-se à área de memória que será alocada para o processo para que possa ser executado. Então, vamos continuar. Em relação a esses contextos, né? Em contexto de hardware, os dados são tratados de acordo com seu estado de processamento e armazenado no respectivo registro responsável por armazenar aquelas determinadas funções, ou seja, naqueles registradores que nós temos disponível para poder trabalhar. No contexto de software, as informações que o sistema operacional deve controlar referem-se à quantidade de arquivos, por exemplo, que poderão ser abertos ao mesmo tempo, tá? Concomitantemente, e quais os processos detêm a prioridade de execução, tamanho do buffer de entrada e saída, considera a PID, a identificação do processo, e o proprietário, né, o owner, identificação do processo e quem o criou, as cotas, que são os limites de recursos alocados, e os seus privilégios. Então, nós temos esses contextos a serem trabalhados. Quando a gente fala de processo, isso é importantíssimo, tá? Quando nós trabalhamos com sistemas operacionais. Quando a ideia principal é que um processo constitui uma atividade, ó. Então, processo é igual a uma atividade. Ele possui programa, entrada, saída e um estado. Um único processador pode ser compartilhado entre vários processos. Ó, um único processador pode ter vários processos, com algum algoritmo de escalonamento, que nós também vamos trabalhar com esses algoritmos de escalonamento, usado para determinar quando parar o trabalho sobre um processo e servir outro. Então, os 3 estados que a gente acabou de falar são execução, chamado também running, pronto, que é o ready, e em espera, que é o wait. Cada um tem sua função. Os serviços que o sistema operacional implementa através dos processos são auditorias de segurança, serviço de rede, contabilização de uso de recursos e erro, a gerência de impressão, processos em lote, temporização dos processos, interface de comando, comunicação entre os eventos. Então, o que acontece? O sistema operacional tem que dar conta de tudo isso. Os processos do sistema operacional que administram a comunicação entre os eventos e a sua sincronização ocorrem através do envio de sinais, que são bits que compõem o bloco de controle de processos. Importantíssimo quando nós estamos trabalhando com sistemas operacionais. Os processos têm que ser criados e têm que ser encerrados. Tá? Sempre o sistema, a partir da criação, quem assume o cuidado com esse processo é o sistema operacional. Então, eu posso criar ele no início do sistema, eu posso ter ele criado por execução de uma chamada de sistema, de criação de processo, por um processo em execução, uma requisição do usuário para criar um novo processo ou o início de uma tarefa em lote. E como eu tenho que encerrá-los também, há 4 formas de encerramento. Saída normal, quando deu tudo certo e voluntária do processo. Saída por erro, que também é voluntária. Ocorreu algum erro fatal para a continuidade, né, nesse caso involuntário. E quando ocorre o cancelamento de um processo e a solicitação de outro processo, que é também involuntário. Os processos são de 2 tipos, CPU-bound e IO-bound. O CPU-bound ocupa mais recursos da CPU, ou seja, passa mais tempo em execução e pronto. Facilmente encontrado em operações de cálculo. E o IO-bound, o processo maior, que passa a maior parte do tempo em espera, encontrado em aplicações comerciais em que é necessário realizar muitas tarefas de leitura, gravação e processamento.
Quando a gente fala dos threads, tá, o que a gente tem que saber? Um processo pai pode criar subprocessos que são os filhos. E as threads também são criadas. Thread é um pequeno programa que trabalha como um subsistema, sendo uma forma de processo de autodividir em duas ou mais tarefas. É o termo em inglês para encadeamento e execução. Essas tarefas múltiplas podem ser executadas simultaneamente para rodar mais rápidos que um programa em um bloco único, ou praticamente juntas, mas que são tão necessárias que parecem estar trabalhando em conjunto ao mesmo tempo. Então, aí algumas definições importantíssimas quando nós falamos de processos e threads. Agora, vamos para a resolução dessa primeira SP. Vamos ao quadro para ver o que ela nos pede. Identificar o software de gestão integrada e quais são as configurações básicas ou padrão. Verificar quais são as especificações e se são compatíveis com as estações de trabalho. Levantar os dados da cache, clock, núcleos ou threads. Né? Identificar quais são as chamadas de sistema para o gerenciamento dos sistemas operacionais identificados. Então, o que acontece? Eu preciso escolher, né, que computador e quais os computadores, quais as estações que nós temos, né, de trabalho que vão utilizar esse sistema. Se eu não escolher as configurações do computador, eu não consigo também adequar um bom sistema operacional para que fique aí em equilíbrio junto com esse sistema da clínica. Então, como é que o sistema operacional vai gerenciar tudo isso? Nós temos que dar condições. Como que nós damos condições? Com um bom processador, com uma boa memória, com um bom servidor, e assim nós podemos trabalhar em conjunto aí com o computador que vai resolver todos os nossos problemas. Então vamos voltar ao quadro. Tá? Quais seriam as configurações aí necessárias, né, para o servidor e para as estações de trabalho? Então, quais recursos eu preciso? Um processador, um sistema operacional, uma cache, saber a velocidade do clock e os núcleos / threads, tá? Então, quando eu falo de processador, eu vou ter que ter um bom processador no meu servidor e também vou ter que ter um recurso bom de processador das minhas estações de trabalho, tá? Para nós gerenciarmos essa clínica, esse ERP de uma clínica, um processador Intel Xeon, tá, para o servidor, é um processador potente, e um Intel Core para as estações de trabalho. O sistema operacional, com um servidor Linux, atende bem ao que nós desejamos e necessitamos aí. Nas estações de trabalho, como tem diversas pessoas trabalhando e nem todas conhecem todos os sistemas operacionais, seria mais simples ter um Windows, seja XP, seja 7, 8, 8.1 ou 10, né, para as pessoas trabalharem e gerenciarem bem aí as informações. De cache no servidor, 24 megas. Nas estações, 4 megas é suficiente. A velocidade do clock, isso é importante aí, porque na escolha do nosso sistema operacional e no gerenciamento total dessa clínica, para um servidor 2.13 GB e para as estações de trabalho um clock de 900 MB. Núcleos / threads, tá? A cada processo, às vezes, é associado uma thread, tá? Aqui, com 8 núcleos, estamos associando 16 threads, né? Podemos dividir aquele processo em parte menor para poder trabalhar mais rápido. E nas estações de trabalho poderia ser 2 núcleos e 4 threads. Quando a gente fala desse thread, desses processos, na verdade, o thread foi mais um recurso utilizado pelos sistemas operacionais para resolver mais rapidamente alguma atividade.
tá? Então, a gente pode ter um processo independente, nós podemos ter um subprocesso que derivou e reparte os recursos lá com aquele processo pai, né? Esse subprocesso é o processo filho, e as threads, elas não precisam de várias configurações que o processo, para ser criado, necessita. Nós temos que ter uma identificação, nós temos que ter um estado, nós temos que ver se ele tem prioridade ou não. Então, para ficar mais simples as atividades, ou a resolução das atividades para o sistema operacional, foram criadas essas threads, tá? Então, elas ocupam um espaço, o mesmo espaço na memória, o que facilita, em vez de criar um novo processo para executar alguma função, a thread foi criada. E, claro, como nós estamos falando no sistema Linux, nós temos algumas formas de trabalho em relação à linguagem em si para ajudar nesse gerenciamento todo do sistema operacional. Então, quanto a isso, vamos ao quadro para ver algumas chamadas, né, que a gente pode fazer no sistema operacional Linux. Então, como chama a chamada de sistema? Nós temos uma chamada importantíssima, chamada fork, tá? Que ela faz o quê? Ela cria um processo filho igual ao pai, tá? Daí nós temos o wait_pid, tá? Que espera o processo filho terminar. Então, são várias formas de resolver, várias ações, né, para resolver problemas que nós temos dentro do sistema operacional. O exec_ve substitui a imagem da memória de um processo, o exit, né, que termina a execução de um processo, o sig_action, que define a ação para ser tomada nos sinais, o sig_return, né, que retorna o retorno de um sinal, o sig_promask, que elimina ou modifica uma máscara do sinal, o sig_pending, que obtém um conjunto de sinais bloqueados, o sig_suspend, que suspende o processo, né, substitui a máscara de sinal e suspende aquele processo, o kill, né, envia um sinal para um processo, o alarme, né, ajusta o relógio do alarme, e o pause suspende o chamador até o próximo sinal. Por que eu falo de sinais para vocês? Porque é claro que todas essas resoluções do sistema operacional são feitas através de sinais. Que sinais são esses? Zeros ou uns. O computador não funciona com binários? Funciona com binários. Então, de alguma maneira, eu tenho que organizar esses sinais, eu tenho que ter artifícios para que esses sinais funcionem de maneira adequada para podermos trabalhar. Agora nós vamos falar um pouco dessa comunicação entre os processos. O que acontece? Esses processos têm que se comunicar, ou seja, as ações têm que ser executadas em determinada sequência, ok? Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Então, para eu poder organizar a minha gerência de todos esses processos, né, que é o papel do sistema operacional, ele vai ter que fazer essa comunicação de uma maneira tranquila, para que os processos sejam seguidos, né, conforme a prioridade ou conforme os padrões naquele momento, ou seja, que ação eu devo executar primeiro. Então, vamos ver um pouquinho dessa comunicação. Vamos ao quadro. O sistema operacional se comunica com o usuário de 3 formas, tá? Tem o quê? Os procedimentos próprios do sistema, por meio da interação com os aplicativos. O sistema operacional é constituído em camadas, né? Então, nós temos a camada de hardware, nós temos o sistema operacional, depois, em cima do sistema operacional, temos os aplicativos e depois, em cima dos aplicativos, nós temos o usuário. E também através de linguagens de comando, tá? Tem algumas situações que nós podemos interferir no que está acontecendo, tá? Nós temos tipos de comunicação, o modo usuário,
que são as instruções não privilegiadas, ou seja, que não vão afetar o funcionamento total do sistema, e o modo kernel, que o sistema operacional tem acesso irrestrito às instruções do processador. Então, quando nós estamos em modo usuário, não afeta nada do que está acontecendo. A nossa interferência vai ser pequena. O modo kernel já pode afetar todo o sistema. Nós temos também, eu falei para vocês daqueles sinais, né? Uma das formas, né, que nós temos para trabalhar é o processo de leitura e gravação, porque tem todo um contexto que eu gravo, eu leio, tá? E de um determinado buffer, tá? Que naquele momento está com a minha escrita ou está com a minha gravação, tá? E nós temos que fazer uma sincronização. O que é esse mecanismo de sincronização? Ele vai garantir a integridade e a confiança das ações que o sistema está fazendo. Ou seja, eu vou ter certeza, né, que eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir dar aquelas respostas, no nosso caso, da clínica, dar as respostas para aquele usuário, né? Então, eu só consigo porque eu vou ter leitura, processos de leitura, processos de gravação, e há uma sincronização entre eles. Porque esse buffer para gravação só ocorre se ele estiver vazio. Então, nós temos que identificar as ações que precisam ser feitas e trabalhar com o sincronismo dessas comunicações, tá? Então, a gente viu o fork, um comando chamado fork. Ele realiza uma chamada do processo que está no buffer para ser executado e, a partir da sua identificação, associa o seu subprocesso, ou seja, o fork vai criar um processo igual ao pai dele, tá? Que é o processo filho. Ele faz o acompanhamento de execução desse processo. Então, vamos ter que acompanhar o pai e o filho. E o fork tem a finalidade de criar processos, e o comando join tem o objetivo de sincronizar todos os processos que foram criados pelo fork. Então, são comandos que a gente pode trabalhar, o fork e o join, tá? Seja para criar ou seja para sincronizar um processo. Então, é uma das formas que o sistema operacional tem aí de comandos para trabalhar. Vamos voltar ao quadro. Nós temos, então, sabemos que o fork inicia a execução de outro programa concorrentemente, né? Os programas, nós estamos falando aí de ações que acontecem concorrentemente, e o join, o programa chamador, espera o outro programa para continuar o processo. Nós também temos o para begin e o para end, né, que eram comandos mais utilizados. Hoje nós utilizamos um pouco menos. Nós temos alguns problemas, né, que têm que ser resolvidos, né, que são os piores problemas, são o compartilhamento de um arquivo em disco e o compartilhamento de uma variável na memória principal entre dois processos. Para isso, nós temos que tratar, né, para que esses erros não aconteçam, nós temos alguns algoritmos, né, para tratar esses erros. Então, a exclusão mútua, ela impede que dois ou mais processos sejam executados pelo mesmo recurso simultaneamente. E depois, nós temos outros mecanismos que seriam sincronização condicional, os semáforos, os monitores, as trocas de mensagem e o deadlock. Deadlock é o pior problema que nós temos, tá? Quando tudo dá errado, quando o recurso não chega, quando fica tudo parado, quando trava o computador, tá? Então, algumas situações nós temos o deadlock, tá? Deadlock é o pior. Entre esses algoritmos, nós temos que resolver esse problema também de deadlock. Agora nós vamos tentar resolver a nossa situação problema da clínica com aqueles dados
online de localização do usuário. Vejam que essa clínica foi trazida aqui para a nossa aula para quê? Para vocês verem que várias ações têm que ser executadas ao mesmo tempo e não pode dar problema em nenhuma delas. Eu tenho que dar uma sequência exata para que elas aconteçam e quando você ligue, né, você consiga resolver o seu problema. Então vamos ao quadro. Localizar o endereço de solicitação de informações online do sistema de gestão da clínica médica e informar a partir disso os consultórios e as clínicas mais próximos do usuário. Então, primeiro eu tenho que saber onde o usuário está, tá? Para poder dar os endereços, tá? Só que, além dos endereços de consultório ou clínicas mais próximos do usuário, eu tenho que ver se o seu plano de saúde ainda é aceito ou não é aceito quando nós necessitamos dessa clínica ou desse agendamento e ainda fazer com que ligue diretamente para aquele consultório. Então, nós consideramos que cada ação, eles precisam tomar como sendo processos do sistema deverá executar, implementando uma solução que previna a ocorrência da pessoa ficar travada, o deadlock, o starvation, que é quando o processo morre de fome, ou seja, os recursos não vão chegar nesse processo e ele não vai ser executado. Tá? As solicitações de clínicas e consultórios próximos ao cliente, né, o paciente ou o usuário, representam os processos. Para cada solicitação, será preciso alocar os recursos e, com isso, verificar a sua disponibilidade. Tá? A solicitação do usuário será executada apenas se houver recurso para alocar que esteja, de fato, com o status de disponível. Eu tenho que fazer todas as verificações para ver se naquele bairro, naquela localização que o usuário está, eu vou conseguir uma clínica conforme ele deseja. Então, tudo isso acontece simultaneamente e tenho que dar um jeito de organizar. Então, vamos voltar ao quadro. É estabelecida uma regra para priorizar o acesso à região crítica do programa para que aconteça a execução de todos os problemas a execução do processo sem problema algum. Esse problema nós podemos resolver, uma das resoluções é a parte dos semáforos. Então, os semáforos são na verdade, uma das formas de trabalho, né, que nós temos, é um algoritmo aí para resolver problemas, tá? Porque vocês pensem, como fazer, nesse caso específico aí da nossa clínica, como o primeiro passo, a partir do momento que o usuário entrou na internet ou que o usuário ligou para essa central, né? Eu tenho que imediatamente localizar onde esse usuário está, tá? Está no bairro X, tá? Só na cidade não vai ser muito amplo. Eu acho que tem que ser por bairro e até por rua. Seria mais interessante eu ter um consultório, uma clínica disponível para mim na minha rua, né? Se não houver, vamos fazer uma pesquisa um pouco mais abrangente que seja naquele bairro. Se não tiver naquele bairro, então eu vou ter que fazer uma pesquisa pelos bairros próximos. Então, vejam, na primeira situação dessa localização do usuário, nós já temos uma série de variáveis a serem resolvidas, tá? Onde ele está? Tá? É a primeira pergunta. Eu tenho que ter online aonde ele está. Tá? Se ele está em determinado local, eu vou ter que disponibilizar tudo que eu tenho ali para ele, seja uma clínica ou seja um médico. Então, já temos mais outras variáveis. E pense que cada uma dessas situações é um processo rodando ao mesmo tempo, sem falar da quantidade de pessoas que estão acessando aquela central ali naquele momento. Então, como organizar tudo isso? Como você vai ter a certeza que você está direcionando aquela pessoa
para o bairro certo, né? Se você realmente reconheceu a localização dela, se a clínica que você sugeriu está próximo a ela, se o plano de saúde que ela tem atende naquela clínica ou não. Se não atender, eu vou ter que procurar uma outra clínica próxima. Então, vocês vejam que são várias ações acontecendo ao mesmo tempo e eu tenho que dar uma solução para esse usuário, bem como o sistema operacional tem que resolver todos os problemas, tá? Outro problema, vamos continuar aí com o nosso caso, se duas pessoas querem marcar segunda-feira às 8 horas da manhã, tá? Então eu tenho que ter certeza que só uma delas marcou às 8 horas da manhã, porque daí aquele horário fica indisponível. Então, por isso que eu falei ali, você tem que ter a certeza que aquele momento está disponível, bem como o sistema operacional trabalha. Então, ele trabalha com esse conjunto de informações, de ações, os chamados processos, que podem ser subdivididos em subprocessos ou em threads, né, que são formas ali de trabalho mais rápida, né, para resolver uma determinada situação. Eu tenho todas essas variáveis aí em relação a essa clínica médica. Então, quero que vocês imaginem, realmente, que você imagine quantas variáveis nós temos para resolver. E não chega nem perto do que o sistema operacional tem que resolver e muito rapidamente para nós, a partir do momento que nós pegamos no mouse e clicamos em alguma coisa, que aquela imagem ou aquele site ou aquela situação se resolva para a gente. Porque se não se resolve, se você entra num site e ele não clica, e clicou ali, não responde rapidamente, o que você faz? Você fica apertando o mouse. Isso é normal, é o que a gente faz. Todo mundo é nervoso, a gente tem que pensar que o sistema operacional tem que organizar uma série de ações, uma série de processos. Então vamos com calma, quando demorar um pouco, vamos esperar, ok? É assim que vai funcionar quando a gente estiver pensando no nosso sistema operacional. E eu queria deixar só uma reflexão para vocês, né? Eu só vou voltar aqui, eu mesmo pulei o slide. E você consegue analisar o desempenho desse sistema operacional? Será que esse sistema operacional é bom ou não é bom para vocês? Será? É assim que a gente vai tentar trabalhar e pensar em sistemas operacionais cada vez que eu precisar escolher, né, o melhor sistema operacional. Então, vou deixar aí uma pergunta para vocês, se vocês conseguem realmente analisar a eficiência do sistema operacional. Será que você consegue escolher o melhor sistema operacional para funcionar nossa situação problema ou mesmo na situação problema do dia a dia de vocês? Então, esse é o questionamento que eu quero que vocês nesse momento, pensem um pouquinho, né, se você consegue analisar todos os parâmetros de eficiência do sistema operacional. Vamos pensar um minuto e já retornamos.
Agora, para organizar todo esse gerenciamento do sistema operacional, nós temos algumas condições, nós temos algumas situações para resolver os problemas, principalmente, ok? Então, essas formas de soluções que nós temos para resolver todos esses problemas do sistema operacional chamam-se escalonamento, tipos de escalonamento. Então, é o que nós vamos iniciar agora com esses tipos de escalonamento. Então, vamos ao quadro. De que forma o sistema operacional seleciona esses processos e a partir de que critérios? Então, nós temos que conhecer um pouco para poder selecionar o melhor, né? Esse escalonamento é a seleção do processo que está executado, é a seleção do processo que será executado a partir do momento em que ele entra em estado de pronto e precisa efetivamente ser executado. Então, nós vimos aqui, vamos partir para essa figura aqui que nós temos dos 3 estados dos processos. Um processo pode estar em espera ou também chamado de bloqueado, né, por alguns autores. Ele pode estar em execução, quando ele está na CPU lá rodando, ou ele pode estar na fila de pronto. Então, um processo fica em espera a partir de sua criação. Então, ele foi criado, ele está lá na espera. E permanece nesse estado até que esteja com todos os recursos dimensionados, alocados, e daí ele passa para pronto. Vocês estão vendo que tem algumas flechinhas nesse desenho, que é o que acontece com esses processos, com esses 3 estados, como que o processo pode se comportar, tá? Então, ele passa para pronto. Pronto, ele será chamado para o processamento e ficará daí em execução até o término daquele processamento, tá? Então, nós temos algumas formas. Então, pensem que os estados são espera, pronto e execução, tá? São os 3 estados que nós temos quando a gente fala de processo. Ele pode estar em qualquer um desses processos. Então, a gente tem que analisar o que a gente precisa e o que acontece com esses processos para poder escolher realmente o melhor sistema operacional. Então, vamos voltar ao quadro. Nós temos alguns critérios de escalonamento de processo, né? Também o escalonador chamado scheduling, tá? Vocês vão ouvir essa palavra também bastante. Quando a gente fala de alguns critérios, né, o que é mais importante na escolha do meu sistema operacional? Então, um dos fatores é o tempo de processador, tá? Que é o tempo que o processo leva para ser executado e finalizado. Então, isso é chamado tempo de processador. É um dos parâmetros que eu necessito, né? Outro parâmetro, a utilização desse processador. É o nível da capacidade de potencial que aquele processador tem. Quando a gente faz simulação, a gente pode dizer que 90% é um bom potencial de aproveitamento do recurso, por exemplo, ok? Então, a CPU ou o processador foi utilizado 90% do tempo. Isso é bem interessante. Quando a gente fala em tempo de espera, é o tempo que o processo fica na fila dos processos em estado de pronto, tá? Então, a gente tem que observar. Fica muito tempo, pouco tempo, a gente tem alguns parâmetros para serem trabalhados. O throughput, tá? Que é o outro importantíssimo, um critério importantíssimo, que são quantos processos foram executados dentro de um intervalo de tempo. Quanto maior, quanto aumentado esse intervalo de tempo, mais tarefas são realizadas, tá? Então, throughput é um critério bem interessante para a gente trabalhar. Nós temos também o turnaround. Apresenta-se o tempo total que o processo ocupa, desde a sua criação até o seu encerramento. Então, o processo tem um tempo de processador, ele tem prioridade e ele tem estados. Então, isso, quando nós, dependendo do que nós
precisamos, nós vamos pesar. O que é mais importante? O throughput, o turnaround, o tempo que o processo fica, o tempo de processador que nós temos. Então, dependendo da situação, nós vamos pesar mais um desses processos. Pesando mais um desses processos, o que acontece? Eu escolho o tipo de escalonamento que eu vou poder trabalhar. Então, vamos voltar ao quadro para ver esse tipo de escalonamento. Então, a primeira divisão, aqui está como A, mas é uma divisão entre não preemptivo e preemptivo. Também são palavras muito usadas quando nós falamos de sistemas operacionais, tá? O que acontece com o não preemptivo? Quando a gente fala de algo não preemptivo, todos os recursos do computador ficam dedicados até que o processo seja finalizado, ou por erro, ou por tempo de processamento. Ou seja, aquele processo chegou na CPU, ele vai ser executado do começo ao fim. Eu não consigo interrompê-lo para pôr outro processo na frente. Tá? Então, isso é um processo não preemptivo. Então, se aquele processo demorar um tempão lá na CPU, fazer o quê? Tá? Então, isso é uma característica no não preemptivo. O preemptivo já é diferente, é o contrário do não preemptivo. Eu vou executar uma tarefa por determinado tempo ou por determinada prioridade. Então, há interrupção. Se está demorando muito, eu vou lá e interrompo aquele processo para o outro utilizar a CPU. Então, eu tenho que escolher, aí começam as minhas escolhas, né, se eu vou fazer o escalonamento preemptivo ou não preemptivo. Vamos voltar ao quadro. Dentro dos tipos de escalonamento, nós começamos aqui com o FIFO, que é o First In, First Out. É uma fila que você chega, conforme você vai chegando, você vai sendo atendido. Tá? Nós temos outro chamado SJF, tá? O escalonamento SJF. O que ele faz? Ele seleciona o processo com menor tempo de execução e esse tem a prioridade. Então, por isso que ele é shortest, o menorzinho job first. Então, o menor processo, ele vai ser executado primeiro. Então, essa é a prioridade do SJF. O cooperativo, ele cede por conta própria quem vai usar a CPU. O circular, ou também chamado round robin, que também é um tipo de escalonamento bastante usado, ele tem um período para ser executado. Passou aquele período, ele vai ter que desocupar a CPU. Por prioridades, né, é como, vamos imaginar, uma fila de prioridades. Nós temos gestantes, idosos, então a prioridade vai ser desses e depois das pessoas normais, né, dos processos que têm prioridades e depois das pessoas. Nós temos o circular por prioridades, nós temos com múltiplas filas que podem trabalhar aí de diversas maneiras, né? Então nós estamos falando de múltiplas filas. Múltiplas filas com realimentação é outro tipo de processo. E políticas de escalonamento de sistemas de tempo compartilhado e sistema de tempo real. Então, tudo isso, né, que a gente fala são os tipos de escalonamento. Então, dependendo do objetivo que eu tenha, eu vou falar, não, agora eu quero que meu processo seja executado por round robin. Vou escolher o tipo que ele vai ser escalonado. Tá? O que é o round robin? Você tem um determinado quantum, um determinado tempo para ocupar a CPU. Terminando ou não terminando o que você estava fazendo, você vai ter que sair da CPU. Tá? Então, se você não terminou o que você tinha que fazer, por exemplo, eu dou um quantum de 1 segundo para você, e você tem um processo que leva 2 segundos. Então, ele sai da CPU e vai entrar na fila de novo para a utilização da CPU. Então, dependendo da ação que eu desejo, eu vou escolher aí um tipo de escalonamento. Agora,
Agora nós vamos fazer a resolução desta nossa situação problema. Qual que é o melhor escalonamento para nós usarmos? Depende. Por exemplo, se a gente pensar na nossa clínica lá, o que é melhor para nós trabalharmos, ou de que maneira nós devemos trabalhar? Qual que é a prioridade? Se ligam 10 pessoas ao mesmo tempo lá para a central, quem que vai ser atendido primeiro? Eu não consigo atender os 10. Quem que vai ser atendido primeiro? É uma das coisas a serem pensadas. Por exemplo, a gente pode dizer que a pessoa mais idosa, né, porque tem uma prioridade, vai ser atendida. Tá? Então, nós já temos, claro, nós já temos um banco de dados previamente preenchido por aquela pessoa, então a prioridade vai ser da pessoa mais velha. Para isso, eu tenho que escolher um tipo de escalonamento que resolva esse problema, ok? Então, nós estamos falando de uma situação. Nós temos N situações aí na nossa clínica, que eu falei para vocês, se o plano de saúde atende, se eu estou no mesmo bairro, se tem que ser num bairro mais distante, se há clínica ou há consultório ali próximo. Então, são N possibilidades, tá? E eu tenho que escolher aí os tipos de escalonamento para resolver meus problemas. Cada vez mais isso acontece. Então, vamos ao quadro. Sua tarefa é comprovar a eficiência do sistema operacional para realizar o gerenciamento dos processos do sistema de gestão integrada, da aplicação da clínica médica, de forma a otimizar. Eu sempre coloco esses escalonamentos, vou escolher um tipo de escalonamento para otimizar o meu trabalho, né? Através das configurações de escalonamento, a execução dos processos solicitados pelo sistema. Então, o que acontece? Eu tenho que otimizar o que eu estou fazendo. Será que eu consigo? Para resolver essa situação, eu posso utilizar o SOSIM, que é um simulador de sistema operacional. Eu vou pegar 4 processos, que um seria consultas, exames, controle de consultas e controle de exames. Por exemplo, né, uma das situações que pode ocorrer. E fazer essa simulação, primeiro, com escalonamento circular por prioridades. Então, eu crio 4 processos que têm o mesmo nível de prioridade. Defina quais serão o CPU-bound e quais serão IO-bound. Então, as simulações são as mais diversas. Vocês podem praticar muito com esse sistema operacional SOSIM, tá? Depois, anote os tempos que os processos levam desde a criação até o encerramento. Turnaround, bem como as mudanças de estado. Isso é importante para a gente conseguir aí trabalhar, dizer o que é melhor para ser feito, né, em relação a esses 4 processos. Altere também a fatia de tempo que um processo pode levar. Então, se eu deixar aquele processo executando mais tempo, vai dar certo, vou resolver meus problemas ou não. Compare os tempos antes da alteração e depois, né, das alterações para poder dimensionar as respectivas mudanças de estado. Observem quais foram as variações em processamento, estados e tempo. Tome nota dos parâmetros e também dos resultados obtidos nesse processo. E vamos tentar correlacionar aí com os processos que nós temos. Então, nós só conseguimos, aí no nosso caso, nesse caso específico, resolver por um simulador, né? O SOSIM, o SOSIM, é um simulador bem interessante. Então, eu escolhendo a forma de escalonamento, eu consigo trabalhar bem com eles. Agora nós vamos começar a trabalhar com alguns outros algoritmos aí de escalonamento, ver como que eles funcionam, né? O que a gente tem para as definições, para os conceitos, né, desses algoritmos, para podermos trabalhar. Então, vamos ao quadro. Esse escalonamento, nós temos esses algoritmos com que objetivo? Bem, nós queremos resolver nossos problemas e que esses problemas sejam resolvidos rapidamente, tá? Então, o objetivo, potencializar o uso de recursos da máquina.
Então, esse é o primeiro objetivo pelos quais foram criados todos esses algoritmos de escalonamento. Maximizar os usos de recursos da máquina, de forma a atender uma quantidade maior de processos em menor tempo. Então, quantidade maior de processos em menor tempo de execução. Minimizar os tempos de resposta, né? Eu tenho algumas, tenho que atender rapidamente a essas solicitações, então eu tenho que minimizar esses tempos, né? Porque ninguém gosta de ficar esperando, tá? Trabalhar com memória e processador de forma a evitar que aconteça a interrupção por tempo indefinido de um determinado processo. Se acontecer essa situação, né, de tempo indefinido, nós temos um deadlock, eu não vou ter resposta nenhuma, tá? Não vai acontecer aquele processo, ele não vai se realizar. Então, nós temos que ter cuidado, né, quando nós estamos trabalhando aí com todas essas situações ao mesmo tempo, para que não ocorra esses problemas, né, que ocorrem com uma certa frequência. Prioridade na escolha de recursos, de processos e alocação desses processos. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer previsões. O que são essas previsões? São previsões de tudo que pode acontecer. Você consegue fazer previsão de todas as situações? Não. Mas as mais comuns, por exemplo, na nossa clínica, né, nesse sistema integrado da clínica, nós temos que ver o que pode acontecer para minimizar os erros ou problemas que podem acontecer, ok? Então, essa é a nossa missão, tá? Que algoritmo para resolver esse nosso problema da clínica, que escalonamento eu darei, tá? Que me dará respostas e eu não ficarei sem resposta. Aquela situação, se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo ou entrarem lá na central ao mesmo tempo, eu não consigo atender. Eu sou uma pessoa, eu não consigo atender 10 ao mesmo tempo. Eu vou ter que fazer um escalonamento. Quando você entra, eu acho que já aconteceu com vocês aí, tem algumas lojas que tem um chat, por exemplo, um chat de elogios, reclamações ou qualquer situação. O que fica escrito na tela ali, né? Você preenche seus dados, vamos dizer que você quer fazer o pedido de uma... você quer fazer uma troca. Você fez uma compra pela internet e você chegou na tua casa, lá não serviu aquela blusa. Então, você quer fazer a troca. Então, você vai entrar nessa fila aí para ver como é que você pode fazer a troca. Então, diz que você tem que chegar lá para você receber um número, tá? Para poder fazer essa troca. Então, quando você entra no site, que você põe teu nome, põe o código da compra, o que acontece? Fica aparecendo ali, você é o 10º da fila, você é o 9º da fila. Qual critério será que eles usaram? Provavelmente, o primeiro que chegou é o primeiro que será atendido, né? O FIFO, First In, First Out. Mas nós temos diversas formas de trabalhar isso. Ali na nossa clínica, uma boa situação ou uma boa solução talvez fosse por idade, né? Que você já tem um cadastro previamente feito daquela pessoa, então você consiga realmente estabelecer as prioridades por idade, né? Então, tudo isso vai fazer com que se resolvam as situações mais rapidamente, ok? Então, vamos ao quadro para ver alguns outros, né? Além desses que eu falei, que são os mais utilizados. Dependendo da situação, nós também utilizamos outros tipos, algoritmos de escalonamento, né? O escalonamento por próxima taxa de escalonamento mais próxima, tá? O nome é meio estranho, mas a gente chama de HRRN. Ele trabalha considerando a relação entre o tempo que o processo leva para ser concluído e e o seu tempo de espera, né? Ele visa corrigir um erro relacionado ao escalonamento SJB, mencionado, né? Que já foi mencionado. Por quê?
o SJB, ele fazia como? Ele pegava o processo de menor tempo e colocava lá na ordem, mas nem sempre funcionava, né? Então, ele faz a priorização de processos maiores e menores, fazendo com que eles tenham de esperar mais tempo do que o previsto. Então, eu tenho que cuidar muito quando eu for trabalhar com o HRRN. Então, dependendo do que eu desejo fazer, eu vou escolher um algoritmo de escalonamento. O escalonamento por menor tempo de execução restante. Tá? Ele também é chamado SRT. Tá? Ao contrário desse SJB, né, desse que põe o menor processo, ele é preemptivo. Né? Ele pode interromper um processamento para um processo menor ser executado. Isso funciona sempre? Não, nem sempre funciona. Porque se eu estou quase terminando um processo e de repente chega um processo pequeno, vale mais a pena eu terminar aquele processo ou colocar outro processo. Então, assim, tem uma série de considerações a serem feitas na escolha desses algoritmos, tá? Nós temos escalonamento por fração justa. Essa fração justa, também chamado de FSS, né, ele permite que sistemas multiusuários, os processos relacionados a um usuário, sejam agrupados aos de outros usuários para processamento. Ele restringe cada grupo ao seu respectivo subconjunto de recursos do sistema. Então, cada um tem características e tem problemas também, né? Quando a gente fala em escalonamento por prazo, tá? Esse tipo de escalonamento necessita da disponibilização exata, esse que é o problema, né? Exata que será necessária para que se cumpra o prazo previsto de processamento de um conjunto de processos, né? Então, nem sempre eu vou ter essa dimensão exata. O escalonamento de tempo real, esse é um escalonamento importante, né? Porque ele vai ter que resolver os problemas sérios, né? Que são as ocorrências em tempos reais. Visa utilizar os recursos do processamento de forma potencializada. Isso quer dizer que pode aplicar de acordo com a operação, um algoritmo diferente para cada um dos processos utilizados. A gente fala em tempo real, é aquela situação que não consegue esperar, tá? Aquela situação de urgência, por exemplo, o tráfego aéreo, o controle do tráfego aéreo. Eu não posso esperar, se der algum problema, eu tenho que resolver aquele problema o mais rápido possível. O escalonamento de threads Java, né? Então, nós também, Java é uma aplicação multithread, tá? Então, a linguagem Java, né? Nós trabalhamos com várias threads. Esse tipo de escalonamento é realizado pelo sistema operacional e considera os níveis de suporte para as threads. No entanto, não distingue se é um processo multithread ou se deve trabalhar individualmente. Então, nós temos aí algumas vantagens e alguns problemas quando nós falamos da escolha desse tipo de algoritmo de escalonamento. Então, qual o melhor? Você tem que ter muita clareza do funcionamento de cada um para realmente você escolher o melhor para aquela aplicação, tá? Então, como que a gente consegue avaliar bem? Tá? Será que a gente vai escolher um algoritmo mais adequado? Ou a pergunta ainda é anterior a essa, qual é o algoritmo mais adequado? Você sabe qual? Você sabe exatamente o que você precisa, você vai escolher o algoritmo adequado. Então, você tem que avaliar isso que eu falei, que você tem que conhecer os algoritmos, você tem que conhecer as necessidades daquele negócio para conseguir responder rapidamente. Então, vamos ao quadro. Como avaliar um algoritmo que seja ideal? Ideal é um problema, né? Para atender às necessidades tanto do sistema operacional quanto das aplicações
que interagem no ambiente organizacional. Então, aqui nós temos vários problemas, né? Algoritmo que seja ideal. Você acha que desses algoritmos que nós trabalhamos agora, tem um que seja ideal, que vai resolver todos os problemas? Eu acredito que não. Nós vamos ter que usar uma junção de vários algoritmos. Por quê? Por exemplo, naquela situação de 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, nós resolvemos por FIFO, tá? Na do plano de saúde, como que eu vou fazer, que prioridade eu vou dar? Eu vou ter que saber que a clínica X atende aquele plano de saúde e a clínica Y não atende, tá? Qual algoritmo eu vou escolher para eu ter essa resposta o mais rápido possível? Será que first in, first out, o FIFO vai resolver? Não, talvez não, né? Porque é outra pergunta, é outro enfoque, né? Então, talvez eu consiga, por um round robin aí, por uma quantidade de tempo, né? Eu dou um quantum para aquele questionamento. Tem ou não tem o plano de saúde? Então, se tem, tem a resposta, tchau. Então, eu tenho que dimensionar aonde, quando e como eu vou utilizar esses algoritmos. Então, veja que trabalho que o sistema operacional tem para resolver todas essas situações que acontecem aí com uma frequência muito grande. Então, quando a gente trabalha aí com sistemas operacionais, nós temos que conhecer profundamente o que nós desejamos, como que nós trabalhamos, o que nós queremos fazer, para daí sim tomar uma decisão. E eu tenho que saber se aquele determinado sistema operacional é eficaz para resolver os meus problemas. Então, quando a gente fala de sistema operacional, não é tão simples, né? O sistema operacional, geralmente a gente escolhe como? Eu gosto de um sistema operacional que seja mais visual. Então, eu vou para determinado sistema operacional. Eu gosto de programar os comandos, né, para que aquele meu sistema operacional funcione da melhor maneira. Eu vou para outro sistema operacional. Mas eu não vejo a grande maioria das pessoas escolhendo um sistema operacional pelas vantagens ou pelos algoritmos que ela utiliza ou pela forma como ele trabalha, né? Então, isso é bem importante, é uma situação, é um software que nós não conseguimos trabalhar sem ele, né? No entanto, ele não tem a prioridade necessária. Ninguém pensa, a princípio, no que ele pode nos trazer de melhor. É um software necessário e você vai escolher por parâmetros que não são aqueles de trabalho mesmo do sistema operacional, aqueles que vão resolver nossos problemas. Então, vamos ao quadro para resolver essa situação ou responder essa situação, né? A avaliação de algoritmo de escalonamento está diretamente relacionado a quê? A sua seleção. Então, você só consegue selecionar se você conhecer, né? Ele deve ser adequado às necessidades de processamento, né? Algo que as pessoas esquecem, né? E funcionalidades que devem ser aliadas ao sistema operacional. Então, como eu falei para vocês, ele é um pouco não prioritário, né, nas escolhas. Desse modo, você precisa identificar quais são as necessidades de processamento do seu sistema. Para tal, podemos elencar alguns pontos de atenção, né? Entre eles, selecionar os critérios de escalonamento, se aquele programa que eu vou utilizar é orientado a processador, ele vai funcionar em lote, em batch, se ele é interativo, se ele é voltado para entrada e saída. Nós precisamos saber o throughput, né, que é aquele tempo de resposta que a aplicação precisa. Você precisa saber o turnaround, você precisa saber tudo o que aquele sistema operacional nos traz para você conseguir trabalhar com ele, para que ele seja rápido para você. Não adianta você ter um sistema operacional que faz uma série de ações que você não usa, tá? Você nunca vai usar aquela determinada ação.
Eu quero o quê? Que o sistema operacional seja rápido. Assim que eu clique no meu mouse, já apareça, se a minha tela está em descanso lá, que já apareça a tela. Assim que eu clique, que eu digite o endereço de um site, que ele entre naquele site e já apareçam todas as figuras, as imagens, os links que eu tenho de possibilidade. É isso que é o desejável aí quando nós estamos falando de sistemas operacionais. Agora nós vamos para a interação, né? O que é essa interação? Nós vamos trabalhar com questões de concurso, né? Para vocês verem o quanto é importante nós estarmos ligados nos sistemas operacionais, estarmos atualizados em relação a eles. Então vamos para a primeira questão, vamos ao quadro. Aí uma questão não é tão recente, né, mas de analista do Ministério Público, são objetivos de um algoritmo de escalonamento para sistemas interativos, tempo de resposta e proporcionalidade. Então, eu achei importante essa pergunta, objetivos de um algoritmo de escalonamento, tá? Então, é importantíssimo nós termos um tempo de resposta bom e o trabalho dele também. E a segunda questão aí, 2015, né? Quando 2 ou mais processos têm condições de rodar, é o escalonador que decide, baseado em um algoritmo de escalonamento, qual será o próximo a receber o tempo de CPU. Então, os processos, é importantíssimo ele chegar em execução, lá no tempo de CPU. Nesse contexto, quando há uma interrupção e suspensão temporária da execução dos processos não bloqueados, após um tempo máximo fixando-se o que categorizamos de escalonamento, então, quando há interrupção, nós estamos falando dos processos preemptivos, tá? As possibilidades do quê? De eu interromper aquele processo, interromper o que está acontecendo e dar prioridade. Então, quando eu tenho 2 processos querendo ocupar a minha CPU, ou seja, ficar em execução, isso nós podemos fazer sempre num simulador, tá? É claro que um simulador não tem as mesmas situações que um sistema operacional real, né? Mas ela se aproxima muito. Claro que ela não tem os problemas que a gente tem nos sistemas operacionais normais, mas você tem que saber que você pode interromper algumas vezes, você pode escolher as maneiras e você tem que resolver os teus problemas naquele momento. Então, para cada parte das situações geradas, dos processos gerados, cada ação que você faz no computador, nós vamos ter aí uma série de algoritmos possíveis para que não ocorra o quê? Aquela situação de ficar parado o computador, né, de travar o computador. Ou você não consegue entrar num site, ou você não consegue, você deu tantos cliques no mouse que o computador não responde mais. Então, essas são as situações aí do sistema operacional. E agora, só fazendo uma recapitulação, né, da nossa aula de hoje, vamos ao quadro para ver alguns pontos principais. O que a gente viu de definição importantíssima hoje? Hoje nós não temos como desassociar processos de sistema operacional, tá? Tudo vai girar em torno dos processos, tá? Então nós vimos
que os processos são ações, né, executadas aí pelo sistema operacional, e essas ações têm que ser gerenciadas, têm que ser trabalhadas, têm que ser resolvidas. E resolvidas de que maneira? Da melhor maneira possível. Lá na nossa clínica, né, nesse sistema aí de gestão, nesse ERP, nesse sistema de funcionamento dessa central que direciona o paciente para uma clínica ou para um consultório mais próximo, ainda permite que você ligue, faça a ligação direta, depois de verificar o teu plano de saúde. Essa é uma situação extremamente complexa, tá? E todas essas variáveis que você for pensar, quando você pensar nessa situação aí desta clínica, dessa central, né? O que você vai pensar? Que todas essas ações são executadas, é um comparativo com os processos que estão acontecendo. O que é um processo nessa gestão da nossa clínica e o que o sistema operacional vai precisar resolver? É assim que ele faz mesmo, com ações que nós damos dentro do computador. Esses processos, eles podem existir como? Como processos independentes, tá? Como subprocessos que eu vou criar um processo filho para me ajudar na rapidez da solução dos problemas. Ou com uma thread. A thread, ela não precisa ter todas as características do processo, porque senão ela seria uma filha, né? Mas não é esse o caso. Eu posso criar meus filhos, né, os subprocessos, e a thread vai trabalhar também. Ela consegue agilizar um pouco mais a resolução dos problemas. Então, a thread foi criada para isso, né? Vamos voltar ao quadro. Quando a gente fala de exclusão mútua, tá? O que eu não posso ter? Os processos, quando a gente está trabalhando aí em sistemas operacionais multiprogramáveis, eles vão concorrer por aquele recurso. O que eu não posso fazer? Eu não posso deixar que dois tentem capturar aquele recurso ao mesmo tempo, tá? Seja um recurso de memória, seja o que for, uma variável, seja o que for. Eles não podem utilizar a mesma situação ao mesmo tempo. Por quê? Porque não funciona, não vai funcionar. Então, eles concorrem, só que eu vou ter que dar o direcionamento do que vai acontecer antes. Eu falo enquanto sistema operacional. Então, ele gerencia. Eu tenho que evitar ao máximo, né, essas situações de conflito, tá? Como eu tenho que evitar que esses recursos aí sejam utilizados, eu tenho que estabelecer como ele será resolvido. Então, para tudo isso, nós temos soluções. Daí vem a exclusão mútua. Eu não posso repartir, eu não posso concorrer com aquele mesmo recurso. Eu não tenho como usar dois processos usarem a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, eu tenho que dizer qual será o que vai utilizar primeiro e depois qual utilizará o recurso na sequência. Entendeu? Assim que sai um de execução, o outro vai entrar. Para isso foram criadas todas essas formas de escalonamento. Qual é a melhor? Depende. Depende da situação pela qual você passa. Depende da situação que você quer resolver, tá? Então, você tem que minimizar os problemas, por exemplo, travar tudo. Quem que gosta de ter um computador que trave tudo? Você clica num botão ou clica em alguma ação e não funciona, tá? Ou você está repartindo o recurso de uma impressora, são 10 pessoas lá no teu trabalho, as 10 compartilham uma impressora. As 10 podem pedir a impressão ao mesmo tempo? Podem. As 10 serão impressas ao mesmo tempo? Claro que não. Os 10 trabalhos não podem ser impressos ao mesmo tempo. Eu tenho que organizar essas impressões e isso vai me trazer as respostas que eu quero, tá? Vai trazer a solução dos problemas. Então, esses algoritmos de escalonamento foram criados para resolver todos esses tipos de conflitos. Eu tenho que evitar, né, que alguém fique sem utilizar a impressora, nesse caso, e tenho que evitar também que alguém fique travado, né? E é isso que nós desejamos, por isso a gente tem que realmente, na escolha do nosso sistema operacional,
ter alguns critérios. Eu vou fazer determinadas ações. Então, o sistema operacional X ou o sistema operacional Y utilizam os melhores, têm uma eficiência melhor, os melhores recursos, eles utilizam melhor aquela máquina. Então, é essa a escolha que a gente deve fazer. Então, até uma próxima.